Sim, Ok. Então, nós vamos fazer Infelizmente, eu não consigo colocar a tela inteira, mas eu acho que dá para os irmãos acompanharem aqui, porque as letras estão grandes. Então, nós escolhemos o Salmo 22, porque ele é um salmo importante, né? Entre todos os salmos, eu considero um dos mais importantes, né? E nós gostaríamos de estudá-lo e vamos lê-lo inteiro. Eu peço paciência dos irmãos, porque é fundamental que nós lenhamos o salmo inteiro, né? Então, ele começa assim, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Né? Essas são palavras que Jesus proferiu na cruz, né? E ela não é uma frase qualquer, tá certo? Então, eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção na leitura completa do Salmo 22, e eu gostaria até que os irmãos, se possível, abrissem as suas Bíblias para que nós pudéssemos, então, acompanhar o Salmo. Então, Jesus, naquele momento de agonia, ele começa a proferir esse salmo, mas ele só fala o início, né? Então diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite e não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou um verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançando insultos contra mim, dizendo: Volte-se para o Senhor, que ele que o livre, salve-o, se é que lhe quer bem. Apesar de tudo, foste tu quem me tiraste do ventre e preservaste junto ao seio da minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois me rodearam, como touros, os poderosos de Bazã me cercam. Os touros de Bazã eram os mais fortes lá daquela região, né? Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água. Os meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó, à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou. Um bando de malfeitores me envolveu. Traspassaram minhas mãos e os meus pés. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe. Força minha, vem depressa em meu auxílio. Salva da vida salva minha vida da espada, livra o meu ser
do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Então, agora, irmãos, vamos ver que o salmo muda, né? Quando Jesus faz a introdução, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22. E o Salmo 22 já era conhecido naquela época por todo mundo, por toda os judeus, né? Por toda a nação de Israel. Então ele diz assim: Tu me respondes a partir do 21. Vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, do Deus meu, por que me desamparaste? Aqui ele já está dizendo: sim, tu me respondes. Vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, todos vós, descendentes de Jacó. Reverenciai-o, descendência toda de Israel, pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu o seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que vossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pôde preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá e anunciará o Senhor às gerações futuras. E a um povo que ainda não nasceu, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Então, aqui nós finalizamos a leitura do Salmo. Então, irmãos, o Salmo 22, ele é um salmo profético, escrito por Davi, 1000 anos antes do episódio da crucificação. E ele fala do desespero de um homem que sofre e busca a Deus no seu momento de mais necessidade. Ele fala de mãos e pés trespassados. Ele fala de vestes que são repartidas, do escárnio do povo ao ver um homem submetido à humilhação, injustiça, condenação e vergonha. Então, o Salmo ele fala muitas coisas que naquele momento Jesus queria mostrar que havia uma profecia a respeito daquele momento. Então, ele proferiu as palavras do Salmo. Já é o cumprimento de uma profecia, né? Ele fala da zombaria daquelas pessoas que desafiam a Deus e falam por que Deus não atende você nesse momento, né? Ele fala do sofrimento físico, né? E ele fala da sede que ele sentiu quando diz que a sua língua se apega ao paladar, né? Cercado por malfeitores, ele estava aladeado por ladrões. Isso está no versículo 16.
E depois tem a questão das mãos e dos pés traspassados. Isso já estava escrito na Bíblia hebraica daquele tempo, mãos e pés traspassados, né? A Septuaginta já tinha sido escrita em grego 200 anos antes da crucificação. O Salmo fala de visão de vestes e sorteio da túnica, que se cumpriu. Os soldados fizeram isso, né? Jesus fala no versículo 22 e se refere aos meus irmãos, né? Ele se refere às pessoas como meus irmãos, aos seus discípulos e às pessoas que o acompanhavam, né? E ele fala da expansão da adoração de Deus pelas nações em toda a terra, né? E as manifestações do seu reino em toda a terra. Então, é importante que nós lembremos que a Septuaginta, que é uma Bíblia grega, né, que foi traduzida por 72 sábios que saíram de Jerusalém para Alexandria para fazer a tradução dos escritos é, hebraicos para o grego, né? E a Septuaginta, ela é anterior ao cristianismo. E a tradução do Salmo 22, ele diz lá, com todas as letras, né, que os pés e as mãos do Messias foram traspassadas, né? Então, é importante a gente lembrar disso, por quê? Porque depois, posteriormente, os escritos hebraicos, eles mudaram esse versículo e colocaram lá, atacaram meus pés e leões atacam meus pés e minhas mãos. Essa é uma versão que está na Bíblia hebraica. Mas na própria Bíblia hebraica, Septuaginta, 200 anos antes de Cristo, já estava escrito mãos e pés traspassados. Então, ao clamar com as palavras, com essas palavras, né, do Salmo 22, Jesus está mostrando ao mundo, né, e às testemunhas naquele lugar, e a quem ouviria falar dele, né, que o clamor ao seu Deus ele não vai ser em vão, porque ele será ouvido e o Pai providenciará socorro completo, né? E ele afirma que no final que todo mundo um dia passará diante do Pai, né? Todos passarão pelo pó, pela morte e estarão diante do Pai um dia, tá certo? Então, vamos aqui no versículo, no slide 4. Então, o momento da crucificação, né? O que que ele significa, né? O momento da crucificação que nós entendemos é o momento da ira, da demonstração da ira de Deus. Então Jesus aceita tomar o cálice da ira de Deus para que o julgamento e a condenação caiam sobre ele. Mas por quê? Né? Por que essa condenação? Qual é o sentido de tudo recair sobre ele? Porque nós todos, na verdade, estamos sendo julgados naquele momento, né? O que Deus quer demonstrar com tudo isso? Deus ele nos criou, né, a sua semelhança, mas ele criou um plano. Desde a fundação do mundo, este plano já estava estabelecido. Deus não faz rascunhos e ele não comete erros e depois corrige os erros. Deus nos criou e quis, através deste plano, ensinar algumas coisas. Primeiro, nos ensinar que para o mundo que ele criou, né,
deve existir justiça. Todo erro, toda falha exige uma reparação e um conserto. Ele nos criou com a capacidade até de rejeitá-lo. É o livre-arbítrio. Somos livres para rejeitá-lo. Mas, ao rejeitá-lo, nós cometemos um erro e este erro ele precisa ser reparado. Então, ao escolher rejeitá-lo, é como se você escolhesse morrer. É como se você quisesse criar um outro mundo, porque você é semelhante a Deus. Então, você quer criar outro mundo, né? A lei espiritual não permite que você rejeite o seu Criador. A consequência desta rejeição é a morte. E esse erro implica condenação e morte. Esse é o primeiro efeito da justiça. Segundo, ele nos ensina que no mundo que ele criou deve existir amor. Se a nossa atitude for amar ao nosso Deus e a tudo que ele criou, e essa bênção dele nos ter criado, então estaremos aptos a viver neste mundo que ele criou, e não no mundo que nós estamos criando. Se, ao contrário, a atitude for odiar ao nosso Deus, ao nosso Criador, nós não estaremos aptos a viver nesse mundo. Estaremos, na verdade, criando um mundo de ódio, um mundo de trevas, um mundo sombrio. E ele não vai permitir que isso aconteça. Então, o plano da redenção ele nos traz justiça e a graça através do amor e uma coisa muito importante, a soberania de Deus. Então nós precisamos entender, né, o que é a soberania de Deus, né? A soberania de Deus nos mostra que ele reina sobre o mundo e tudo que existe provém dele. Nós existimos nele, por ele e para ele. Tudo foi feito para que nós compreendêssemos que ele é soberano. Então, existe um plano e todo o propósito desse plano era para que, através da nossa inteligência, do nosso intelecto, nós possamos compreender a grandeza de que este ser tão glorioso preparou para nós. Então, Jesus está nos mostrando que, seja qual for o sofrimento, que nós precisamos manter a confiança que mais cedo ou mais tarde nós estaremos diante de Deus. E o sofrimento que Jesus passou, ele foi muito grande. Então, outras pessoas passaram por sofrimento também na história, né? Foram torturadas e passaram por sofrimentos no corpo. Mas o sofrimento, né, que existe não é somente físico, né? Existe também, além do sofrimento físico, existe também o sofrimento espiritual. Todos nós sabemos que a dor da alma é a pior coisa que existe. É o sentimento de perda, de abandono, o sentimento de desprezo, de sofrer o escárnio e a ridicularização. Talvez sejam as dores da alma que tornam a vida insuportável. Então, o ser humano, ele não gosta de sofrer. Ele não gosta de continuar sentindo sofrimento. Mas Jesus, ele bebeu o cálice da ira de Deus inteiro, né? Jesus tinha completo conhecimento do que ele passaria. Ele sabia que estava sendo condenado pelos homens injustamente. Sabia que Deus usaria sua vida para demonstrar que o pecado, o erro e a injustiça devem ser reparados pela justiça divina, e isto seria
demonstrado nele, né? Então, nós vamos ver como Jesus, ele sabia de tudo que se passaria, né? Nós vemos lá que em Romanos, voltando no anterior, né? Em Romanos, né? Diz lá que os que creem serão conformes à imagem do seu Filho. Todos serão em caráter semelhante a Cristo. Esta será a humanidade reconhecida, reconciliada com Deus. Então, nós vamos ver que todo esse caminho que o Senhor preparou para nós existe a questão do sofrimento, né? E foi isso que nós acabamos de estudar. Então, em Isaías, nós temos a questão do sofrimento do servo sofredor, né? Que é conhecido, em Isaías 53, é conhecido como o servo sofredor, que mostra como o servo sofredor foi desprezado e rejeitado, um homem de dores, que sofre pelos outros, que é ferido pelos pecados alheios, que não abriu a sua boca, que sofre condenação injusta, né? E que ele mesmo nunca foi injusto e não se achou erro nele, né? E ele se entregou voluntariamente. Então, nós sabemos que Jesus, no seu sofrimento, ele estava perfeitamente consciente de tudo que ele ia sofrer, né? Então, em Marcos 10:33, ele resume, né? E antecipa para os seus discípulos tudo que ele sabe, né? Então, ele diz lá: subiremos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue, será condenado, sofrerá zombarias, açoites, vão cuspir nele, ele vai ser morto, e ao final do terceiro dia ele vai ressuscitar. Então, não houve qualquer surpresa para Jesus, porque ele já estava se preparando, né? E ele tinha plena convicção de que o Senhor o livraria no momento, e é por isso que ele faz a conclamação do Salmo 22. Então, todos nós passamos por dores físicas, por dores de alma, e eu acredito que quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está expressando uma dor que ele está sentindo e que nós também sentimos, mas nós dizemos isso quando nós perdemos a confiança. E ele jamais perdeu a confiança, né? Então, nós precisamos saber que Deus está presente e ele está acompanhando o nosso sofrimento, né? Então, isso é muito importante quando nós estivermos em situação de sofrimento, mas não foi o caso, na minha opinião, não foi o caso de Jesus. Na verdade, ele era um homem e ele sofreu realmente naquele momento. Ele expressou isso, mas ele tinha uma coisa diferente de nós, que era uma confiança absoluta em Deus. Então, é, aqui, Jesus demonstrando então o sofrimento que um homem terá ao se sentir desamparado e abandonado por Deus, ele experimenta tudo isso. Na verdade, ele era um homem, né? Um homem como todos nós, e um homem que sentia dores e também sentia dores na alma. Então, esse momento de, de julgamento, né, e condenação, né? Nesse momento existe uma resposta também.
que ele já estava ciente dessa resposta, né? Ele está mostrando ali que ele conhecia as Escrituras, né? Que o Salmo descrevia a sua agonia, mas não só a agonia, né? Ele quer também nos lembrar que o final do Salmo muda tudo, tá? O final do Salmo diz que o Senhor responde, né? Quando ele diz assim: no versículo 22, vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, vou cantar louvores ao meio da congregação. Quando o Pai intervém, muda tudo, né? E a vitória certamente virá quando você tem absoluta confiança como ele tinha, né? Então, quando ele diz, sim, tu me respondes, vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E no verso 24, não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando gritou por socorro, né? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele nos ensina que o ser humano, homem ou mulher, ele só cresce quando necessita superar dificuldades. Então, o ser humano, ao ser criado, ele foi dotado de inteligência e capacidade de superação para vencer dificuldades. Mas nós, infelizmente, nós contestamos a sabedoria do Criador porque nós não queremos sofrer, né? Na verdade, ninguém quer sofrer e acha que é injusto o sofrimento, quando na verdade o sofrimento ele é parte de um aprendizado, né? O aprendizado do crescimento. Então, o Salmo 22, ao ser lembrado na cruz por Jesus, mostra o sofrimento como parte do aprendizado. E alguém poderia dizer, mas existem pessoas que nascem em berço de ouro, né? E que jamais sofreram. E isso é engano. Porque julgar os outros pelo sofrimento como se alguém estivesse sofrendo, ele estivesse sendo castigado, na verdade é um erro, né? O que importa é o coração que essa pessoa está apresentando a Deus. Se Deus não poupou o seu próprio filho do sofrimento, porque ele iria poupar o resto da humanidade, né? Então, quem não sofreu nesse mundo deve se preparar, porque Deus haverá de perguntar, né, o que você fez com o seu conforto, né? E o que você deixou de fazer pelo seu próximo. Então, irmãos, nós temos essa questão, né, de ser premiado ou poupado do sofrimento, não é um critério para se contestar a soberania de Deus, tá certo? O apóstolo Paulo, ele pediu isso, né? Ele pediu que Deus cessasse o seu sofrimento, seu espinho na carne, mas Jesus lhe disse: a minha graça te basta. Então, o Salmo 22, ele não é um grito de desespero, né? O Salmo 22 é um chamado de vitória, né? O Salmo é o reconhecimento da soberania de Deus e ao citar o Salmo, Jesus nos convida a ver o Salmo inteiro e por completo, né? Então, nós gostaríamos só de fazer aqui rapidamente um paralelo com relação à história de Jó, porque Jó foi um homem que sofreu também injustamente, mas a diferença do sofrimento de Jó é bastante diferente em relação ao sofrimento de Jesus, né? Então, nós colocamos aqui os pontos comuns
entre o sofrimento de Jó e o sofrimento de Jesus, né? Jó, ele foi firme, né? Ele sofreu uma angústia profunda, ele sofreu sensação de abandono, ele fez perguntas dirigidas a Deus, né? E tudo que ele sentiu, ele evolui para uma confiança final e esperança diante de Deus. Então, ambos, Jó e Jesus, eles passaram por esse momento, né? Então, Jó diz lá: ainda que me mate, nele esperarei. Eu reconheço a soberania de Deus, né? Em todas as coisas. E Jesus, né? Diz lá: não se faça a minha vontade, mas a sua. Ele entrega ao Pai o Espírito, né? E reconhece também a soberania de Deus. Então, Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que eu morra, né? Eu estarei diante dele e sei que ele vai me resgatar. Então, a mesma forma, Jesus também diz, né? Glória, Pai, quero que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Então, ele entrega o seu espírito, né? Porque ele sabe que o Senhor o resgatará, tá certo? E depois também tem diferenças muito grandes, né? Jó sofre uma prova e Jesus, ele sabe que ele está cumprindo uma missão, né? Jó, ele não sabe o motivo do seu sofrimento, mas Jesus sabe desde o princípio porque por tudo que ele passaria, né? O sofrimento de Jó foi extremo, foi muito grande, ele perdeu tudo, né? Mas ele tem toda a sua vida restaurada antes da morte. Né? Jesus não, ele foi morto, mas ele finalmente ressuscitou, né? Então Jó é um protótipo do homem comum, né? Atingido por adversidade, mas ele mantém a sua fidelidade, né? Jesus também é um homem atingido pela adversidade, mas ele tem a noção de que ele está cumprindo uma missão, né? E os dois têm absoluta confiança no Pai. Então, irmãos, para concluir, nós vemos aqui que o Salmo 22, ele tem um momento de desespero, né? Um momento de clamar, e também tem um momento de cantar vitória, né? Então, quando ele diz lá, quando ele clama por socorro, né? Depois ele fala que Deus respondeu, que ele ouviu o seu clamor e ele não ocultou o seu rosto. Então, depois ele diz: aos meus irmãos declararei o teu nome. Depois ele diz: cantai louvores, glorificai e reverenciai. Cumprirei os meus votos, né? Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão todos os confins da terra. Então, o Salmo, a partir desse momento, já está dizendo tudo o que vai acontecer, né? Todos que descem ao pró se prostrarão perante ele. Falar-se-á do Senhor de geração em geração, né? E a sua justiça será anunciada a um povo que ainda não nasceu. Então, vejam, irmãos, que maravilha que é esse salmo. Nós precisamos lê-lo, né, todas as vezes com essa reverência e essa fé que Jesus tinha ao citar o salmo inicial. Eu espero que eu tenha passado alguma informação do salmo para os irmãos. Eu sou um pouco atrapalhado, é verdade, mas eu acho que o Espírito de Deus também fala pelo Salmo, fala pela Bíblia, e
ele transmite essas informações. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Então, eu peço aos irmãos que, em reverência, nós nos coloquemos, então, em atitude de oração para agradecê-lo pela sua palavra. Poderoso Deus, nós te agradecemos por esse dia de estudo, pelas palavras que tu nos ensinaste através desse salmo maravilhoso, e que, Senhor, nós possamos a ter aquela fé que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas sei que tu me respondes, que tu ouves o clamor do aflito. Então, Deus, quando nós estivermos em sofrimento, ouça, Senhor, as nossas súplicas, as nossas orações, aquelas que fazemos durante os dias, durante os momentos de alegria e durante os momentos de tristeza. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que porventura ouvirem essa palavra. Abençoa os irmãos que estiverem nos ouvindo nesse momento e esteja com cada um deles, com as suas famílias, e que a tua proteção seja estendido a todos os irmãos, aqueles que estão presentes e aqueles que porventura não ouviram a sua palavra, mas poderão ouvi-la a algum momento, em algum momento. Abençoa, abençoa-nos e, Senhor, tudo isso nós pedimos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém.